você aceita o trabalho, achando que vai lidar com números, relatórios, rotina, um cargo de confiança, bem pago, dentro de uma estrutura que parece impecável. No primeiro dia, o escritório do milionário te impressiona, mais pelo silêncio do que pelo luxo. Tudo é limpo demais, controlado demais, sem ruído desnecessário. Não tem gente andando sem motivo, não tem conversa alta, não tem improviso. Até as portas fecham com um som suave, como se alguém tivesse planejado o ambiente para não deixar rastros. Você é apresentado como contador novo, alguém que vai organizar o fluxo e ajustar detalhes. O milionário te recebe com educação, sorriso leve, olhar calmo. Ele fala como quem não tem pressa, como quem já sabe que as coisas vão acontecer do jeito dele. Diz que valoriza a discrição e eficiência. Você concorda, porque sabe que esse tipo de oportunidade não cai no colo sem motivo. O gerente pessoal é outra história. Ele não sorri, ele não explica, ele só aponta o que você deve ver, o que você não deve mexer e quais pastas são prioridade, sempre com o tablet na mão, sempre perto o suficiente para lembrar que você está sendo observado, mas longe o suficiente para parecer coincidência. Ele repete uma frase como se fosse regra da casa. Aqui você resolve, não comenta. Nos primeiros dias, você faz o básico. Confere relatórios antigos, revisa lançamentos, organiza documentos, entende o sistema. E o sistema é bom demais para ser casual. Tudo tem senha, tudo tem dupla confirmação, tudo tem camadas. Você percebe? Aquilo não foi feito só para proteger dados. Foi feito para controlar acesso. As descrições de pagamento são vagas demais. Consultoria, serviços, ajuste, comissão. Sempre palavras genéricas, como se o objetivo fosse não explicar nada. E quando você tenta achar os contratos, você encontra buracos, não grandes, pequenos, repetidos e repetição.
é o que você mais respeita e mais teme. Porque erro acontece uma vez. Padrão. Acontece porque alguém quer. Numa tarde mais calma, você abre uma pasta que não estava na lista. O nome é discreto, quase invisível. Fechamentos. Você clica. Mais por hábito do que por curiosidade, então aparece uma planilha crua, sem logotipo, sem formatação, sem disfarce. Linhas e linhas, transferências, datas, valores, nomes que não dizem nada. E o desconforto vem, não porque é óbvio, mas porque é familiar. Você começa a rolar e seu cérebro faz sozinho o que sempre fez, caça padrões. Primeira repetição. Valores quebrados, sempre os mesmos finais. Segunda. Descrições idênticas, copiadas, coladas, disfarçadas de rotina, então. A terceira. Sempre que entra um valor grande dias depois, ele se divide em vários valores menores, picados, espalhados, como se o dinheiro não pudesse ficar parado, como se precisasse desaparecer. Sempre que entra grande, sai picado. Você volta semanas, meses, e o desenho continua. Entrada grande, pausa curta, saídas picadas, sempre igual, sempre repetido, sempre intencional. Isso não é bagunça, isso é método. Você minimiza a planilha quando ouve passos. No dia seguinte, você chega mais cedo do que o normal. Não por dedicação, mas porque a planilha ficou latejando na sua cabeça como um erro que você precisa corrigir. Mesmo sabendo que talvez não exista correção. Você abre o sistema com calma e entra nas pastas, como quem está seguindo o procedimento padrão. E volta para fechamentos, com a mesma naturalidade de quem só quer continuar o trabalho, só que agora. Você não está procurando o lançamento errado. Você está testando uma hipótese. Você cruza meses diferentes, compara dias, observa a sequência e o padrão se confirma com uma frieza assustadora. Sempre que entra um valor grande, dias depois, começam a sair vários valores menores, quebrados, espalhados, descrições genéricas, repetidas. Não é variação, é ritual. O dinheiro não fica, ele se divide. E quanto mais você observa, mais entende. Aquilo foi desenhado para parecer comum o suficiente para ninguém levantar a sobrancelha. Você decide anotar mentalmente 3 detalhes. Primeiro, os valores fogem de números bonitos, como se alguém tivesse medo de chamar a atenção. Segundo, as descrições são vagas, como se explicar fosse perigoso. Terceiro, as saídas aparecem em sequência logo depois da entrada grande, como se o objetivo fosse diluir o rastro. Você não precisa dar nome.
Você só precisa reconhecer o desenho, e nesse desenho a frase volta. Senta que Angra Grande sai picado. Você fecha o arquivo e fica alguns segundos olhando para a tela, sentindo o peso de uma coisa simples. Você acabou de enxergar a lógica do lugar. Na mesma tarde, pequenas mudanças acontecem, coisas sutis demais para serem ignoradas. Uma pasta bloqueada, um acesso pedindo senha de novo, um documento que muda de nome como se nunca tivesse estado ali. Você tenta abrir fechamentos e o sistema demora mais do que deveria. Você não tem prova, mas o timing é perfeito demais. E quando o timing é perfeito, não é acaso, é resposta. No corredor, o gerente pessoal aparece, ele para, te olha com calma demais. Encontrou alguma inconsistência nos relatórios antigos? A pergunta é simples, mas o peso não é. Você responde: tudo normal. Classificação, ajustes, rotina. Ele observa um segundo a mais do que deveria. Depois sorri. Leve demais. Aqui a gente gosta de quem resolve sem fazer barulho. Resolver sem barulho significa ver e fingir que não viu. No fim do dia, o milionário cruza o corredor, ele fala com você como quem valoriza, como quem confia. Pergunta se está confortável, se o sistema funciona, se a equipe ajuda. Você diz que sim, ele sorri, curto e comenta como se fosse nada. Contabilidade é curiosa às vezes. Quem procura demais encontra o que não quer. Ele ri, baixo, mas o olhar não ri, o olhar mede. E você entende, não é só o gerente, a casa inteira observa. Nos dias seguintes, o ambiente muda. Fica mais limpo, mais controlado. Permissões mudam. Pastas somem, nomes trocam. O gerente aparece mais e você percebe. O padrão não está só na planilha, está neles. Quando algo ameaça sair do controle, eles não confrontam, eles ajustam, eles apertam o ambiente até você se dobrar sozinho. À noite, em casa, você tenta pensar como profissional, sem provas, sem proteção, sem saída limpa, pedir demissão. Acende luz. Ficar significa fingir. E você sabe que já viu. O problema não é mais o dinheiro. O problema é que você entendeu o desenho. E quando você entende o desenho, você deixa de ser só um contador. O que é mais perigoso? Continuar e virar parte do silêncio, ou sair e virar variável num sistema que não gosta de variáveis. Talvez o trabalho nunca tenha sido colocar ordem. Talvez a ordem seja um esquema. E se a ordem é o esquema, então o padrão
Se você, depois de enxergar isso, você continuaria como se nada tivesse acontecido. No dia